contra o CRB no Estádio Olímpico. O Goiás concluiu a preparação para o jogo contra o CRB nesta terça-feira. A boa notícia? Nenhum problema para Ney Franco definir a equipe. A tendência é usar a mesma equipe, né? Fazer aí o quarto jogo consecutivo com a mesma formação. O treinador esmeraldino faz contas, principalmente depois da volta ao Z4. Acho que a rodada, ela acabou sendo uma rodada que, embora a gente tenha voltado para a zona a zona de descenso ali, se aproximou muito quem está embaixo de quem está em cima. Então, ali, nós estamos aí hoje a 9 pontos, né, da equipe que está em terceiro e quarto colocado, e a gente está mirando essas equipes, e a gente espera, ao término dessa rodada, aproximar ainda mais um pouco disso, né? Então, faltando aí 7 rodadas para o primeiro turno finalizar, a gente, dentro da nossa programação, a expectativa nossa é de terminar esse primeiro turno mais próximo ali, né, sair definitivamente da zona do rebaixamento. Felipe G2, Júnior Viçosa e Kaique Sá também foram relacionados para a partida no Olímpico, às 9h30 da noite. O Felipe, ontem foi o primeiro trabalho dele com o grupo, né? Me parece que não está sentindo, suportou o treinamento. Kaique e o Viçosa ficaram um tempo inativos, a gente usou a equipe o jogo da Sub-23, né? A tendência desses dois atletas estarem disponíveis, né, e serem convocados para esse jogo. Rapaz, o Goiás vem de 5 jogos sem perder, 5 ou 4? 4. E tá lá embaixo ainda. Ele tem que se emendar o quanto antes, Doni. Mas é difícil, né, Pasqueta? O começo do Goiás foi muito ruim. Aí existem vários fatores. Às vezes não adianta só o time ir ganhando, porque tem os adversários. É por isso que a gente fala que às vezes, tá a 4 pontos do G4, tá não sei o quê. Mas está a 4 pontos com 8, 9, 10 times entre eles. Não é assim tão simples superar isso, porque a matemática não é só a gente ganha e o resto tudo perde, né? Agora, o Goiás, o que é importante é que melhorou o rendimento. O Ney Franco conseguiu dar um certo padrão ao time. Eu não vi tantos desses jogos porque estava de férias, mas tenho visto aí o resultado e os comentários de vocês. Então eu acho, e olha, ainda tem o G2 que está fora, né? Que foi um jogador que estava jogando bem quando se machucou. Pode reforçar ainda mais o time do Goiás. Eu acho que essa situação de estar em zona de rebaixamento ela é momentânea e não deve mais preocupar muito. Assim, claro, preocupa porque tem que sair de lá. Mas eu acho que o torcedor em si não deve ficar muito agoniado com isso não, que isso vai sair. Agora, você tem razão num aspecto. O tempo não para. E se o Goiás quer mesmo subir, ele não pode mais dar os vacilos, como já disse o Humberto em relação ao Atlético, o que ele deu contra o Juventude de empatar em casa. Era um jogo que ele precisaria vencer. Os números do Goiás na zaga, Evandro, não são piores que o do Atlético. Só que tem um dado que é horroroso. O Goiás sofreu gols em todos os jogos até agora. Esse empate contra o Juventude parece que deu uma quebrada naquele ritmo que o time vinha ganhando no campeonato. Vinha de 2 vitórias, uma terceira vitória aqui para encaixar uma quarta amanhã. Seria super interessante para o time pensar até no G4, né? Daria essa arrancada, ganharia mais confiança. Aquele tropeço foi terrível. Menos mal porque não perdeu, pelo menos empatou. Mas aqui dentro de casa o prejuízo foi muito grande. Acho o Goiás totalmente favorito para ganhar do CRB e a partir do momento que o time encaixar essa sequência de vitórias, porque não adianta, você está aí a 4, 5 jogos sem perder, se empata um no meio atrapalha. Para reação, em termos de você pensar na possibilidade de chegar entre os 4 melhores, empatar em casa principalmente é terrível. Então o Goiás tem que ganhar o jogo de amanhã, não há outro resultado que interesse. Até porque, se não ganhar, vai continuar ali naquela zona de rebaixamento, que é muito chato para um time do tamanho do Goiás. Aquilo ali deve ser o fim, né? Mas se não ganhar do CRB, volta a crise, né, Evandro? Volta, é provável. Já está na zona, né? Não, e Humberto, o G2 espera, né? Sim. Ou não? No banco? Isso. Vai. Ele falou, né, que vai repetir o time, quarta partida seguida. G2, Viçosa, Kaique Sá. G2... Aumenta as opções, né? Aumenta as opções. E eu quero falar uma coisa aqui, desde quinta-feira eu tô com isso. O Ney Franco precisa melhorar o serviço dele. Eu achei que ele foi mal contra o Juventude. Eu achei que contra o Juventude ele ficou com receio de perder o jogo. Primeiro,
O Robson entrou tarde, o Carlos Eduardo saiu tarde. Essa alteração tinha que ter sido feita antes dos 35, como ele fez. Ele não fez, e eu questionei isso lá no vestiário, na coletiva, a terceira alteração. Com o banco de reservas que ele tem, não fazer uma terceira alteração com o time empatando em casa, então foi mal o treinador na minha visão. E eu queria ver naquele jogo, na reta final, porque quando o Lucão tomou um cartão amarelo aos 25 minutos, ele não jogou mais. Ele parou de dividir e deu a impressão também que estava cansado. Ou o Felipe Garcia ou o Jacó, o Ney Franco, poderia ter feito essa terceira alteração. E se fizesse e não desse nada, não tem problema. Ele pelo menos não foi omisso e tentou fazer algo para que o Goiás vencesse aquela partida. Então, para mim, o Ney Franco, nas substituições, ficou devendo o último jogo. Bom, amanhã 9h30 o jogo. E claro, aqui no PUC TV Esportes você vai ver tudo que se refere ao jogo, não o jogo ao vivo, porque se pudesse transmitir, nós aqui transmitiríamos também. Na hora.